Olá, meu nome é Adriana Lopes da Silva, sou do Polo de Canarana e hoje eu vou estar falando um pouco sobre axiomas na geometria do espaço, explorando os fundamentos da geometria tridimensional. O que são axiomas? São proposições aceitas como verdadeiras sem demonstração. Elas servem como base para deduções e teoremas. Na geometria do espaço, os axiomas ajudam a definir as relações entre pontos, retas e planos. Axiomas fundamentais da geometria espacial. Existência de pontos. No espaço contém infinitos pontos. Os pontos podem estar numa mesma reta, podem estar no mesmo plano ou em diferentes planos. Então, os pontos são infinitos. Retas e planos. Por 3 pontos não colineares passa um único plano. O que quer dizer isso? Quer dizer que os pontos não estão em uma mesma reta. Quando os pontos não estão em uma mesma reta, passam um único plano. Intersecção de planos. Se 2 planos se intersectam, então sua intersecção é uma reta. No caso, 2 planos são separados por uma reta. Ponto comum. Se 2 retas distintas estão contidas em um plano e se cruzam, elas têm um ponto em comum. Então, nós temos aqui no ponto comum 2 retas distintas, né? Porém, elas estão contidas em um mesmo plano e elas se cruzam, se transformando assim num ponto comum. Conceitos primitivos. Nos conceitos primitivos, a gente vê o que é ponto. O ponto ele é representado com letras maiúsculas do alfabeto latino. A, B, C, P. A. Lê-se ponto A. Como vemos aí, esse pequeno ponto aí na imagem, né? A reta. A reta é representada com letras minúsculas do alfabeto latino. A, S, T. E aí, como na imagem, nós temos a letra R, minúscula, representando a reta. Ainda falando sobre os conceitos primitivos, podemos ver o plano. O plano ele é representado com letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama. Aí, como podemos ver, a imagem do plano é o plano alfa. O espaço ele é o conjunto de todos os pontos. É nesse conjunto que a geometria espacial é desenvolvida. Então, a geometria espacial contém os pontos, contém a reta, contém o plano, formando assim então o espaço. Postulados da geometria. Então, na geometria, nós temos vários postulados que iremos aprender um pouquinho hoje a respeito de cada um. O postulado da existência. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Na reta em questão, nós temos o ponto A e o ponto B. E temos também o ponto C e o ponto D que estão fora da reta R. A pertence à reta, B pertence à reta, C não pertence à reta e D também não pertence à reta, tal que R é igual ao segmento de AB. Como podemos ver, num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Na imagem nós temos, lado esquerdo, o plano alfa. Vemos o ponto B e outros pontos, né? E
do lado direito, temos o outro plano, o plano beta. E vemos alguns pontos ali dentro dele também, né? Postulado da determinação. Em uma reta, dois pontos distintos determinam uma única reta, e somente uma reta que passam por eles. Como podemos ver aí na imagem da reta R, o ponto A é diferente do ponto B. Porém, A pertence à reta e B também pertence à reta, tal que R é igual ao segmento AB. No plano, três pontos não alinhados, não colineares, determinam um único plano que passa por eles. Como podemos ver na imagem à esquerda, no plano alfa, nós temos os pontos A, B, que estão na mesma reta, e o ponto C, que não está na reta. Esses são pontos não colineares, em um mesmo plano, em um único plano. Já na imagem do lado direito, nós temos os pontos A, B, C, em uma mesma reta. Quando nós temos três pontos alinhados, temos infinitos planos, como podemos ver na imagem, o plano alfa, o plano beta e o plano gama. Postulado da inclusão. Se em uma reta tem dois pontos distintos no plano, então ela está contida no plano. A é diferente de B, no caso, o ponto A é diferente do ponto B. A reta é igual a B. A pertence ao plano alfa e B também pertence ao plano alfa. E o R está contido no plano alfa. A reta R está contida no plano alfa. Postulado da separação. Toda reta R de um plano alfa separa-o em duas partes, nas quais ela está contida. Qualquer segmento de reta com um extremo em cada parte e nenhuma nesta reta de separação intercepta em um único ponto. Uma reta R de um plano alfa separa-o em dois semiplanos, semiplano alfa 1 e semiplano alfa 2, e a origem dos semiplanos é a reta dada, que no caso da imagem é a reta R, né, que separa os dois semiplanos. Já nessa imagem, podemos ver que o semiplano alfa 1 e o semiplano alfa 2 são semiplanos opostos de alfa. Assim, o alfa 1 ele não está unido com o alfa 2, que é igual a R, e o alfa 1 está unido ao alfa 2 igual ao plano alfa. Como as retas se relacionam no espaço? Duas retas RS no espaço podem ser classificadas com base em se pertencem ou não ao mesmo plano. Retas coplanares. Existe um plano alfa que contém ambas as retas. Já nas retas não coplanares reversas, não existe um plano que as contenha. Então, no primeiro caso, duas retas em um único plano. Já no segundo caso, pode ser duas retas em mais de um plano. Coplanares, elas vivem no mesmo plano. As retas coplanares estão contidas no mesmo plano, no único plano. Tipos de retas coplanares.
concorrentes, quando elas possuem um único ponto em comum. Caso particular, elas são perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus no ponto de encontro. Paralelas, não possuem pontos em comum e mantêm a mesma distância. Coincidentes, possuem infinitos pontos em comum. São a mesma reta, R igual a S. Exemplos das retas. Como podemos ver no primeiro caso, as retas são concorrentes e perpendiculares, porque elas formam um único ponto de encontro e elas formam um ângulo de 90 graus. No segundo caso, paralelas, elas têm a mesma distância, porém não possuem nenhum ponto em comum. As coincidentes, elas são praticamente a mesma reta, porém uma está sobre a outra e tem muitos pontos em comum. As retas concorrentes têm um ponto em comum. R está unida em S igual ao ponto. Elas são oblíquas quando elas formam ângulos diferentes de 90 graus no ponto P. E elas são perpendiculares quando elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, como podemos ver no slide passado, né? Exemplo, o cruzamento de duas ruas em um mapa, um semáforo. Quando temos o cruzamento de duas ruas, elas são retas perpendiculares, né? Formando um ângulo de 90 graus. Então, um exemplo do dia a dia que a gente pode observar caso de reta concorrente. Retas paralelas. As retas são paralelas, pois elas não têm nenhum ponto em comum no mesmo plano. Elas não se interceptam e são coplanares, significa que elas estão no mesmo plano. Mantêm sempre a mesma distância. Temos como exemplo os trilhos do trem, que eles têm uma linha reta e um fica ao lado do outro, né? E nunca vão se interceptar, nunca vão ter um ponto em comum. As linhas do caderno e também as bordas opostas de uma porta. Retas coincidentes. Retas coincidentes são aquelas que estão exatamente uma sobre a outra e possuem todos os pontos comuns. Exemplo, gráficos iguais, elementos de projetos sobrepostos, entre outros. Retas não coplanares, reversas. São retas que não existe um plano que contém as duas retas. Elas não se cruzam e não são paralelas. Elas não se interceptam e não são coplanares, que quer dizer que elas não estão no mesmo plano. Exemplo, a aresta superior em vermelho, ela é rotulada como R. É uma das arestas da face superior do cubo. A aresta inferior em azul, rotulada como S, é uma das arestas da face inferior. Perceba que a aresta azul, ela não é paralela à aresta vermelha. Elas não estão na mesma direção. A aresta azul não é concorrente à aresta vermelha. Elas não se cruzam, pois estão em faces opostas e em posições que não levariam a um ponto de intersecção, mesmo sendo estendidas. Isso caracteriza as duas arestas como retas reversas, pois não há um plano único que as contenha. Resumo das posições relativas. Nós teremos aqui os tipos de retas, se elas são coplanares, se elas se intersectam e observação e ângulo. As retas coincidentes, elas são coplanares? Sim, estão no mesmo plano. Elas se interceptam? Infinitos pontos.
e são a mesma reta na observação. As retas paralelas, elas são coplanares? Sim, estão no mesmo plano. Interceptam nenhum ponto, não tem nenhum ponto em comum. E observação, elas têm a mesma distância. Concorrentes, as retas. São coplanares? Sim, estão no mesmo plano. Se interceptam? Sim, apenas um ponto. E observação podem ser perpendiculares. As retas reversas são coplanares? Não, não estão no mesmo plano. Se interceptam em nenhum ponto. E observação podem ser ortogonais. Estudaremos um pouquinho agora sobre a determinação do plano. Na condição 1, nós temos 3 pontos não colineares. Postulado: 3 pontos não colineares que não pertencem à mesma reta determinam um único plano. Por que funciona? Se os 3 pontos fossem colineares, infinitos planos poderiam passar por aquela reta. Apenas um terceiro ponto fora da reta fixa o plano. Exemplo: um banquinho com 3 pernas. Ele é sempre estável, determina um plano. Um banquinho com 4 pernas pode balançar. Os 4 pontos podem não ser coplanares. Como podemos ver na imagem do banquinho, nós temos nele o plano alfa e nele contém 3 pontos, A, B e C. E os 3 pontos eles não estão em uma única reta, formando assim o plano de 3 pontos não colineares. Condição 2. Reta e ponto fora. Uma reta R e um ponto P não pertencente a ela determinam um único plano. Relação com a condição 1. A reta R já contém pelo menos 2 pontos distintos, A e B. Com o ponto P que não pertence à reta R, temos os 3 pontos não colineares, A, B e P, da condição fundamental. Exemplo: uma haste reta e um prego na parede que não está sobre a haste. Juntos, eles definem a posição exata de uma tábua, formando um plano. Condição 3. Por duas retas concorrentes. Duas retas R e S concorrentes que se cruzam em um único ponto determinam um único plano. Relação com a condição 1. Se R e S se cruzam no ponto P, pegamos o ponto de intersecção P, um ponto A na reta R, diferente de P, e um ponto B na reta S, diferente de P. Os pontos A, B e P são não colineares e determinam o plano. Exemplo: as hastes de uma tesoura aberta ou as duas arestas de uma mesa que se encontram no canto. Como podemos ver na imagem, nós temos uma mesa e nós temos duas retas, a reta R e a reta S. Na reta R nós temos o ponto A, na reta S nós temos o ponto B e temos o ponto em comum, que é a letra P. Então, todos esses pontos formam um plano, determinam um plano. Todos esses pontos não colineares determinam um plano. Condição 4. Por duas retas paralelas. Duas retas paralelas R e S e distintas, não coincidentes, determinam um único plano. Relação com a condição 1. Pegamos 2 pontos na reta R, os pontos A e B, e pegamos um ponto C na reta S. Como R e S são paralelas e distintas, ponto C não está na reta R. Assim, temos os 3 pontos não colineares A, B e C para formarmos o plano. Observação: retas reversas não coplanares não se enquadram aqui. No exemplo, temos 2 trilhos de uma ferrovia. Eles estão no mesmo plano do chão. Se pegarmos
2 pontos no trilho da reta R e um ponto no trilho da reta S, nós formaremos um plano, pois teremos 3 pontos não colineares. Posições relativas entre os planos. Primeiramente, devemos lembrar que plano é uma superfície bidimensional infinita, representadas por letras gregas, alfa, beta, gama. Quando tem 2 planos alfa e beta no espaço, de quantas maneiras diferentes eles podem interagir? Então, vamos ver agora de qual maneira os planos podem interagir. Resposta: existem 3 posições relativas possíveis, baseadas no número de pontos em comum. Planos paralelos distintos. 2 planos são paralelos distintos quando não possuem nenhum ponto em comum. Notação: alfa intersecção de beta é igual a um conjunto vazio. Exemplo de paralelos distintos é o chão e o teto de uma sala. Coincidentes. 2 planos são paralelos coincidentes quando todos os seus pontos são comuns. São o mesmo plano. Notação: alfa é igual a beta, ou alfa intersecção de beta é igual a alfa. Exemplo prático: uma folha de papel e a folha de papel idêntica que está exatamente sobreposta a ela. Planos secantes concorrentes. 2 planos são secantes quando possuem pontos em comum, e sua intersecção é sempre uma reta. Notação: alfa intersecção de beta é igual a R, onde R é uma reta. Teorema: se 2 planos distintos têm um ponto em comum, sua intersecção é uma única reta. Exemplo prático: 2 paredes que se encontram em um canto. A reta de intersecção é a aresta do canto. Essa aula falou um pouco sobre os conceitos primitivos de pontos, retas e planos. E aqui temos algumas referências do material que foi utilizado para realizar essa aula. Muito obrigada.